Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar aí de alguns assuntos importantes, vamos trazer a informação aqui sobre os 70 milhões, aqueles 70 milhões que inicialmente é um empréstimo, mas sendo aceita a SAF vira um aporte da 77 Partners, porque teve uma reunião hoje que foi indicada uma aprovação e mais uma reunião na quinta-feira para que seja selado esse aporte aí de 70 milhões. A gente vai trazer essa informação aqui para vocês, o que é que falta. Neste vídeo você vai ficar sabendo sobre tudo isso. Vamos falar também sobre Quinteiro. Olha, Quinteiro já chegou. Inclusive acompanhei aí a coletiva de apresentação do jogador e já falou que está pronto para jogar. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre a renovação de contrato do Marlon, né? Marlon Santos do Vasco, jogador que é da base, camisa 10 da última Copa São Paulo do Vasco. E também sobre a situação aí de Zeca, jogador que foi especulado no Vasco aí nas últimas horas. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho. Só lembrando, né, hoje pela manhã a gente não teve vídeo, peço até desculpas a vocês, a gente não tive como gravar o noticiário de hoje pela manhã para vocês, mas estamos aqui de volta, só lembrando, nosso Comentaléu permanece com toda a programação igualzinha, sem tirar nem pôr, só hoje que a gente não teve o primeiro vídeo. Mas agradecer a você que está sempre junto com a gente, que se inscreve, que deixa seu comentário. Inclusive, eu quero seu comentário aqui sobre o que você acha sobre o Quinteiro, se ele será titular ou não. Quero seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado a você que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que algum amigo compartilhou esse vídeo com vocês, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno, que a gente traz todas as informações do Vasco, a gente faz análise também, para quem não sabe, eu sou analista e também scout. A gente faz tudo aqui que envolve o Vasco da Gama, é o seu lugar, torcedor vascaíno. Aqui é o lugar do vascaíno ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco da Gama. E será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito, né? Para que a gente possa chegar aos 5 mil inscritos, que é a nossa meta. Mas vamos falar de Vasco, porque eu já conversei demais e eu sei que vocês gostam de assunto. Daqui a pouco eu vou falar sobre os 70 milhões do 77 Partners, porque agora só falta mais uma etapa para esse dinheiro chegar e provavelmente pode ser que esse dinheiro chegue na próxima semana. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos falar. Quinteiro foi apresentado nessa terça-feira pelo Vasco, o jogador que irá vestir a camisa 2, como você está vendo aí na sua tela. Falou que está muito motivado, falou que está muito bem fisicamente e já está pronto para ajudar o Vasco. E a gente espera aí para ver se ele vai ser o titular ou não do Vasco. Eu acho que é um jogador que vem com muita qualidade para esse elenco do Vasco. É um jogador que pode agregar muito. E ele falou que veio pelo Zé, que conversou com o Zé, que conhece muito o Zé, que estudou todo o elenco do Vasco e sabe da situação do Vasco e também veio por ser um clube grande. Outra coisa que ele falou e é bem interessante é que achou São Januário lindo. Quem acompanhou aí, eu pude acompanhar um pouquinho dessa entrevista coletiva, ele falou que São Januário é lindo e que estava ansioso para jogar no Vasco. E eu quero sua opinião aqui embaixo, meu torcedor. Você acha o quê? Quinteiro deve ser titular do Vasco ou não? Deixa sua opinião, que eu quero falar de dois assuntos aí para vocês. Primeiro, o jovem Marlon Santos, camisa 10 da última Copa do São Paulo de Futebol Júnior do Vasco. Já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas hoje o Vasco confirmou aí a sua renovação de contrato por mais 2 anos aí do jogador, que continua no Vasco da Gama, é um dos destaques do Vasco, não à toa é um camisa 10 do Sub-20 e tinha esse pequeno imbróglio aí para sua conversa, né? Poderia até sair e tal, mas o Vasco chegou a um acordo com o jogador e também com o seu representante, e Marlon Santos aí continua no Vasco por pelo menos mais 2 anos. O Vasco também aumentou a sua multa rescisória. Falando sobre jogador especulado, Zeca, que inclusive meu amigo Marcos Jacobs, que faz um trabalho muito bom pelo Detetives Vascaínos, trouxe a informação que eles interessariam o Vasco, que o Vasco fez uma ligação. Hoje também surgiu uma nova informação. O jogador também está no radar da equipe do Cruzeiro, que está observando o jogador. Eu também tenho informação que clubes do futebol árabe e 2 clubes do futebol brasileiro da Série A estão de olho também em Zeca. Não à toa, é um dos jogadores que vem sendo destaque do Campeonato Paulista, de um time muito bom formado, que é o time da Mirassol, e é um dos artilheiros
do Campeonato Paulista de 2022. Então tá chamando bastante atenção aí o Zeca, que já fez 2 gols no Vasco no ano passado, né? No último jogo aí do Campeonato Brasileiro, pelo Londrina, vocês lembram aí na Série B que ele fez aqueles 2 gols, inclusive um gol muito bonito contra o Lucão. Mas olha, trouxe as informações aí para vocês. Vamos falar agora do dinheiro que pode entrar, que deve entrar, né? Do 77 Partners do Vasco, né? Que é o seguinte: para quem está acompanhando o nosso vídeo há muito tempo, para quem acompanhou o vídeo de ontem, sabe que eu falei aqui que a 77 Partners eles estavam fazendo aí um aporte para o Vasco. Em primeiro momento, esse aporte vem como se fosse um empréstimo, e se o Vasco aceitar a questão da SAF, a SAF passar tanto no Conselho Deliberativo quanto na AGE, na Assembleia Geral, com os sócios, esse dinheiro fica como um aporte e imediatamente o Vasco receberá mais 120 milhões, completando aí 190 milhões, o primeiro aporte da 77 Partners para o Vasco no ano de 2022. E esse empréstimo ele tem que passar por 2 conselhos: o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. E na tarde de hoje, a informação que eu tenho é que o Conselho Fiscal sinalizou como aprovada aí a questão deste empréstimo, entre aspas, né? Porque se não passar a SAF, ele passa a ser um empréstimo, o Vasco vai ter que pagar 77 aí de forma parcelada, com juros também, mas se não, fica como um aporte. O que é que falta agora, Léo? Esse dinheiro já vai cair de imediato? O que é que falta? A gente vai falar isso agora para vocês. Na próxima quinta-feira, às 17 horas, terá uma reunião do Conselho Deliberativo. O mesmo conselho que vai definir se aprova ou não para um AGE a questão da SAF. O que é que acontece? Se o Conselho Deliberativo ele aceitar o empréstimo da 77 Partners, que é muito provável que isso aconteça, pelo que eu estou entendendo aí, até porque seria um aporte muito bom para o Vasco neste momento, sustentaria o futebol para o ano, o pagamento de salários e até investimentos. A 77 se comprometeu para que na próxima semana faça esse aporte financeiro no Vasco da Gama. Então o que é que falta agora, Léo, para os 70 milhões entrar no Vasco da Gama? Falta com que o Conselho Deliberativo, na próxima quinta-feira, que vai se reunir, converse e volte e aprecie a questão do empréstimo, que pode ser um aporte lá na frente da 77 Partners para o Vasco da Gama. A gente sabe que o Conselho Deliberativo tem aí pouco mais de 300 nomes, né? Tem 150 que são fixos. É esse mesmo conselho que vai votar a questão da SAF e a gente vai ficar de olho no que é que vai acontecer. Lembrando que esse aporte é muito importante para o ano do Vasco. Os 70 milhões entrando no Vasco, também lembrando, ele não pode ser penhorado. Isso aconteceu no Botafogo, quando o Textor, há pouco tempo atrás, aportou 50 milhões para que o Botafogo pagasse os salários, 13º, fornecedores e algumas coisas, acordos que estavam aí. E isso não pode, né? Teve até um problema aí que tentaram penhorar esse dinheiro, e esse dinheiro não foi penhorado porque o juiz deu como aí uma questão que ia arrumar a casa do Botafogo. Então, a situação é a mesma no Vasco. O Vasco, nesse momento, vai esperar o Conselho Deliberativo liberando esse dinheiro. Esse dinheiro será destinado para pagamento de salários, salários atrasados, principalmente de PJ, que tem muita gente aí sem receber há quase 4 meses, 4, 5 meses, para pagamento de salários dos funcionários, para pagamento de salários também dos jogadores e para investimento. Isso mesmo, esse dinheiro será utilizado para investimento. Inclusive, Zé Ricardo, o Comitê de Futebol, o Jorge Salgado por meio de teleconferência, e me falaram também que teria participação de alguém da 77 Partners, mas não me foi confirmado isso, então vamos deixar aí como se fosse somente o comitê, o Jorge Salgado, todo o departamento de futebol, discutiram hoje também a questão de reforços. O Vasco quer reforçar a sua equipe com 3, 4 nomes pesados, nomes que venham para serem titulares e para funcionar essa Série B, porque é o entendimento do Vasco da Gama. A gente vai procurar saber mais informações. A galera que está no grupo aí, aquele abraço também, sabe que a gente está procurando o tempo todo trazer informações para vocês. E vamos aí, assim que a gente tiver qualquer posicionamento, seja de jogador, seja da questão do dinheiro, que na próxima quinta-feira deve ser voltado, a gente vai trazer aqui para vocês, torcedor vascaíno, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Então é isso, saudações vascaínas, aquele abraço para vocês e até mais. Valeu!